O que determina que tipo de resultado nós temos na vida? Por que que nós trabalhamos tão afinco para ter um resultado positivo, né? Nasce um sonho dentro da gente, nós passamos a ter um foco para que aquele sonho se torne realidade e a gente busca com os melhores pensamentos e sentimentos e a gente às vezes não consegue atingir o positivo desse sentimento, acabamos encontrando um resultado negativo. Muito bem, eu quero trazer nesse vídeo justamente uma visão sobre isso, algo que eu comecei a buscar entender e quero aqui então transcorrer com vocês para que a gente já possa junto, né, ter um prisma a respeito disso e quem sabe fazer até uma observação e juntos crescermos nesse tipo de pensamento para que a gente possa formar uma linha paralela àquilo que a gente entende hoje como decepção, como negatividade, como algumas pessoas pensam assim, né? Eu não consigo nada na vida, tudo que eu tento não dá certo. Eu acho que a gente precisa criar, né, uma força, um conjunto de pensamentos que nos leve a compreender a vida de uma forma diferente. Precisamos ser pensadores, precisamos ter conhecimento, né, do que acontece com a gente como ser humano, com base naquilo que Deus nos deixa como ensinamento, para que a gente possa encontrar novas formas de compreender a vida e não ficarmos encaixotados num sistema que determina quem é vencedor e quem é perdedor. Isso não existe. A vida ela é feita para todos, ela foi escrita para que nós pudéssemos hoje atuar como se estivéssemos numa grande peça de teatro. O que troca são os personagens. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês hoje e a gente vai então avançando aqui nesse tipo de pensamento. E todo objetivo requer uma ação e toda ação depende de uma força para fazê-la acontecer, concorda? Tudo aquilo que a gente pretende fazer requer uma ação. Nós precisamos iniciar de alguma forma e para isso precisamos de uma força para fazer acontecer, né? Ou seja, é necessário dispor de tempo e energia para criar um movimento que nos leve a um resultado, caso contrário não vai acontecer. O problema é que esse resultado, como eu disse, nunca é garantido. E com isso o que acontece? Nós iniciamos um movimento que custa o nosso tempo e a nossa energia sem a garantia de sucesso, ainda que a nossa expectativa seja gigante a respeito do que buscamos. Entende? Assim tem sido para a grande maioria. Mas perceba uma coisa, se buscamos o resultado positivo sempre com as melhores intenções e encontramos o negativo, então quem determina qual resultado nós iremos alcançar? Seja ele negativo ou positivo. Como isso acontece, né? Por que que isso acontece? Se eu determinei que vai ser positivo e assim eu fiz para que aquilo acontecesse, por que ele se tornou negativo em algum momento? São perguntas que devem permear a nossa mente para que a gente possa ter um norte a respeito da fonte desse acontecimento e não somente o resultado disso tudo, ou seja, uma frustração que nos faz ver a vida pelo lado negativo, porque é isso que acontece. Uma vez que a coisa não dá certo, a gente se alimenta de sentimentos ruins que vão fortalecendo esse mal que acaba nos fazendo ver a vida pelo lado negativo. Isso precisa ser cortado, precisa haver uma ruptura e é por isso a importância de nós entrarmos numa questão como essa, né? De entender quem fez isso. E a resposta que eu encontro, né, para esse caso é que eu mesmo faço isso. Eu mesmo, com meu livre-arbítrio, usando as ferramentas erradas, por estar usando um conhecimento errado, né? Conhecimento esse que emana de uma fonte errada. Eu sou o causador daquilo que eu tenho, certo? E a gente está aqui tratando de conhecimento. A gente está tratando aqui de ferramentas que utilizamos no dia a dia. Então, é importante a gente entender que aquilo que a gente lança para o universo vai voltar em forma de resultado. E a gente precisa entender o que precisa ser feito. Eu entendo que o que eu preciso fazer é corrigir o meu nível de pensamento, se eu quero alcançar resultados diferentes, ou seja, resultados positivos. Mas antes, eu preciso entender o seguinte: será que eu sei como distinguir quais são os resultados positivos ou eu estou me baseando em vontades próprias, querendo realizar desejos pessoais? Sim, isso vai definir todo o curso da minha história, pois se eu estou agindo por impulso com a meta de realizar as minhas vontades, com base na minha visão sobre a vida, o que eu irei encontrar será muita decepção em forma de resultado negativo. E pensando nisso, eu encontrei uma forma de entender que tudo já está pré-determinado, como se fossem estradas que devemos escolher se queremos chegar ao lugar certo, entende? Ou seja, não existe duas formas de ter um casamento abençoado, por exemplo, ou uma vida financeira equilibrada, ou ainda filhos que nos respeitem, ou um Deus que nos escute. Sim, para mim, a vida já foi escrita e não há uma forma diferente de vivê-la. Todos nós estamos numa grande peça de teatro,
onde o roteiro já foi escrito, e quem muda são os personagens, porém todos atuando na mesma peça. O desejo em viver uma vida amorosa maravilhosa, com segurança financeira, tendo filhos especiais, todos com muita saúde e uma relação estreita com Deus, sentindo a sua presença e tendo a sua proteção. Percebe? É isso que todo mundo busca. Isso é fato. Mas por que alguns não encontram, né? Porque eles não entendem isso. E isso está levando muitas pessoas a se desesperarem em busca de algo único que só elas procuram, porém não acham. Entendam, somos todas peças no mesmo tabuleiro participando da mesma corrida pelo ouro. Porém, o nosso tesouro não está no ouro ou na prata. Isso é uma recompensa natural que recebemos aqui na Terra pelo nível de sucesso que atingimos em viver os mandamentos de Deus. Porém, a nossa visão deve estar nos tesouros dos céus, onde Jesus Cristo é o nosso guia para uma vida reta que nos coloca em marcha de sucesso e não em marcha de vergonha por não conseguir muitas vezes o suficiente para o nosso sustento. Sim, tudo aquilo que de fato pode nos alimentar está no espiritual, pois é lá que está a vontade de Deus, onde iremos ter como bússola as escolhas certas, as escolhas que irão alimentar o nosso caminhar para um lugar abençoado, e não um lugar de fantasias momentâneas, onde pequenos prazeres parecem ditar a forma como devemos ver a vida, como se eles tivessem o poder de anestesiar uma dor que não cessa, a dor de querer encontrar o caminho de casa, de querer encontrar o pai para ter o seu colo. Afinal, não temos pais e até para o básico precisamos contar os dias e o pão. Isso pode parecer dramático demais para você que não precisa contar o pão. Porém, você não é o único filho de Deus aqui nesse plano terreno. Existem mais de 16 milhões de pessoas vivendo uma vida miserável só no Brasil. E tem mais. O pão que contamos não necessariamente precisa ser aquele que comemos, pois o pão representa a vida de Cristo. E com isso, o pão que algumas pessoas estão por aí contando, muitas vezes é a própria saúde, ou o próprio amor que tem esfriado cada vez mais pela maldade que atua entre nós, buscando tirar vantagens. Fazem isso pelo bel prazer de se sentirem especiais e abençoados, e de fato estão sendo, porém abençoados por Satanás, que uma hora os puxará para trás, pois esse é o prazer dele. Devemos entregar nas mãos de Deus tudo isso e corrigir a nós mesmos, pois precisamos entender que somos um elo de uma corrente chamada amor, que foi iniciada há mais de 2000 anos atrás, quando um homem por nós sofreu uma dor terrível para nos libertar. Nós não podemos fazer parte de um grupo de pessoas que teimam em segurar essa corrente, mantendo as suas vidas presas a um sistema que as domina, impedindo de serem felizes de fato, levando-as a viver uma vida miserável mesmo quando conseguem algum tipo de fortuna. Isso porque o amor e a felicidade está em tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E somente tendo essa riqueza espiritual, nós conseguiremos alcançar a material, a riqueza material, de maneira sólida e constante. Caso contrário, encontraremos uma riqueza amaldiçoada que nos consumirá de fora para dentro. Isso se conseguirmos encontrar, pois a imensa maioria morre durante a corrida, por ela vazios de amor e de realizações. Sejamos milionários e até bilionários. Nós merecemos, nós podemos ser, porém levando sempre à frente a verdade de Deus, o seu amor e a sua brandura em entender que o próximo somos nós mesmos espelhados em Cristo Jesus. Sendo assim, não façamos ao próximo o que não gostaríamos que fizessem a nós. Que Deus os ilumine para que tenham uma vida próspera de conhecimento. Eu me chamo Alexander Teran e se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui comigo se inscrevendo no canal, compartilha com os seus amigos e ativa o sininho para juntos seguirmos para o próximo nível.